fazer cinema, mais você aprende, que é exatamente um cinema de autor. O cinema de autor você tem que botar a mão ali na argila mesmo. Olá a todos, meu nome é Ana Marcondes e eu estou aqui para convidá-los a participar dos nossos webinários. É uma homenagem ao cineasta Eliseu Visconti Cavaleiro, um dos autores cineastas do cinema de invenção. Esse termo, usado por Jairo Ferreira, crítico e também cineasta, amigo de todos os que participaram desse movimento na década de 60 e 70. Trazemos para os webinários personagens do nosso cinema atual, cineastas e produtores que falarão sobre seus trabalhos, percursos e história. Estarão conosco do dia 3 de março a 7 de abril os cineastas e produtores Leonardo Brant, Tata Amaral, Murilo Pasta, Marcelo Rubens Paiva, Renato Ciasca, Carla Café e Eliana Café. Nossa programação é totalmente gratuita, faz parte do programa de ação do PROAC Editais Aldir Blanc, que é uma realização do Governo do Estado de São Paulo, PROAC e Governo Federal. O Instituto Via Cultural tem muito prazer em recebê-los aqui e poder organizar esse trabalho. Aproveitem nossa programação, sigam o nosso canal no YouTube, nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram, e curtam com a gente. Até já! Leonardo Brant é nosso convidado de hoje. Documentarista e diretor associado da Deus Dará Filmes, produtora independente dedicada a realizar documentários de impacto. É autor dos filmes Descarte, Comer o Quê e CTRLV, dirige o programa Idade Mídia para o canal Futura e co-dirigiu a série Utopia Brasil para o Cine Brasil TV. Durante 2 décadas, atuou como pesquisador cultural, consultor e palestrante, e também é autor de livros sobre políticas e mercado cultural. Com a Deus Dará Filmes, ele se dedica a produzir documentários que seguem essa linha da cultura e também da responsabilidade social. Em sua trajetória, enxerga seu papel, enquanto cineasta, de transformador da nossa sociedade. Dessa busca nasceu Descarte. Eliseu Visconti Cavaleiro também era documentarista e usava o cinema como forma de resistência e preservação do folclore nacional, que ele acreditava estar ameaçado naqueles anos de ditadura militar. Fiquem agora com o nosso webinário e convidado. Bom webinário para todos. Boa noite, Leonardo Brant, seja muito bem-vindo. É uma honra ter você aqui com a gente hoje. Hoje é o nosso primeiro webinário do projeto Cinema de Invenção, Entre Ditos e Ditadura. E eu sei que você preparou uma apresentação para a gente, então a palavra está com você. Muito obrigado. Obrigado a todos. Quero fazer um agradecimento aqui à Via Cultural, Ana Marcondes, que a gente já conhece, já se conhece já de outros carnavais, e da época que havia carnavais. É muito bom estar aqui podendo compartilhar algumas reflexões sobre o ofício de documentarista, o que significa fazer documentário nos dias de hoje. E é ótimo fazer isso num contexto de homenagem ao Visconti Cavaleiro, porque, de certa forma, o espírito de tudo que ele fez está presente aqui, não só na minha atividade de documentarista como um todo, mas sinto que está presente em todos que hoje resistem
que fazem arte e cultura no país de hoje, que vamos combinar que não está fácil, né, gente? Então, mas não quero também deixar uma mensagem pessimista aqui. Pelo contrário, dizer que esses períodos de maior dificuldade em relação à liberdade de expressão, a, a esses roubos autoritários que a gente tem visto no decorrer da nossa história, esses momentos de recrudescimento aí principalmente da relação entre Estado e cultura, quando a coisa fica mais difícil, a gente percebe um grande salto na produção cultural, né? E é o que a gente viveu nos duros tempos da ditadura, e que eu sinto que no momento que a gente está vivendo, a gente tem muita coisa boa para a gente contar desse país que está sobrevivendo à pandemia, e está sobrevivendo a este governo autoritário e, para dizer o mínimo, né? Então, quero começar a agradecer muito mesmo, me sinto muito honrado. As coisas que a Ana vocês, Via Cultural, me propõem são sempre muito interessantes, eu sempre fico empolgado. Então, eu preparei aqui uma fala sobre a urgência do documentário, tá? E eu quero começar falando sobre o ofício de documentarista, né? Que é algo mais ou menos recente para mim, né? Recente assim, eu estou há 10 anos dedicado a este ofício exclusivamente. Eu sou um pesquisador cultural, eu construí minha carreira toda pensando cultura por um viés muito pouco usual na pesquisa cultural, que é pesquisar o mercado de cultura. E por conta da pesquisa do mercado de cultura, eu acabei descambando na pesquisa, na proposição, enfim, diria até um certo ativismo na parte de políticas culturais, né? Porque o mercado cultural, assim como a maioria dos mercados, né? Não é uma exclusividade do mercado cultural, assim como a maioria dos mercados emergentes, eles precisam de apoio e suporte do Estado, e foi aí que eu comecei a pensar em políticas culturais, a me debruçar sobre isso, pesquisar internacionalmente, entender como poderíamos estruturar uma política cultural no Brasil, mas sempre com esse viés da relação do mercado, da estruturação de um setor cultural, e dediquei minha vida a isso, né? Até que em um determinado momento eu ganhei um concurso internacional, uma bolsa do governo espanhol para fazer uma pesquisa sobre a indústria do audiovisual. E eu resolvi fazer essa pesquisa filmando. Então, peguei uma camerinha dessas digitais, que na época, isso é 2008, então eu peguei uma camerinha dessas e resolvi utilizá-la como suporte, porque eu tinha uma teoria que a gente estava desenvolvendo na época, desenvolvida com pesquisa. A gente fez uma pesquisa financiada pela Ford Foundation e por uma organização internacional canadense, que é a Rede Internacional pela Diversidade Cultural,
sobre que nasceu um livro chamado Democracia Audiovisual. Esse livro assinado de autoria do André Martinez, que era meu sócio na época. Dentro dele tinha essa pesquisa que eu coordenei e a gente foi enfim, foi apresentar essa pesquisa mundo afora em uma das conferências que a gente fez no Senegal. A gente descobriu eu tive, foram eurecas em série. Primeiro eu descobri que a camerinha que eu tinha comprado há um tempo atrás na China, ela tinha função vídeo. E eu descobri lá no Senegal. Eu não sabia, já tinha essa câmera tipo há quase 6 meses e não sabia que ela tinha função vídeo. Eu descobri, fiquei maravilhado e comecei a filmar sem parar umas visitas que a gente fez, a Ilha de Gorée e tal. Isso a gente ia fazer uma conferência sobre democracia audiovisual. E depois, ao mesmo tempo, eu descobri que no meu computador tinha um editor de vídeo, que eu não sabia que tinha um editor de vídeo dentro de um computador. 2008, hein? Estou falando de 2008. Né? Não, desculpa, isso foi em 2006. 2008 foi um outro projeto, 2006. E estava começando uma coisa chamada YouTube, que hoje, né, todos sabem o que é. Mas era o início do YouTube, o YouTube ainda não pertencia à Google. A Google ainda não tinha comprado o YouTube na época. E eu fiz um vídeo, editei e apresentei nessa conferência como um exemplo do grande boom que seria de democratização do acesso ao audiovisual, que é o que a gente está vivendo hoje, né? E eu publiquei isso no YouTube, e foi o terceiro vídeo mais visto no YouTube mundialmente, não é localmente. Eu publiquei lá, eu ganhei uma Laura do YouTube lá na época, e eu comecei a enxergar nisso, eu falei, ó, esse processo de você filmar a realidade, editar e botar no ar, ela quebra toda uma lógica de construção de uma indústria, que a indústria do audiovisual ela é feita de represas, né? Ela é toda controlada, talvez seja a indústria mais controlada de todas as indústrias, não só as criativas, mas de todas as indústrias, né? Em uma das entrevistas que eu fiz nesse filme aí, nessa pesquisa que é o Ctrl+V, um dos entrevistados falou assim: a indústria audiovisual funciona mais ou menos. Imagine que uma fábrica de carros te vendesse um carro para você andar na cidade, e depois, se você quisesse andar na estrada com esse carro, você tinha que comprar de novo o carro. E depois, se você fosse para o campo, aí você tinha que comprar de novo o mesmo carro para poder andar no campo. Porque a indústria do audiovisual, na época, funcionava assim: você pagava para ir para o cinema, depois você pagava para ter o DVD, e depois você pagava de um jeito ou de outro para assistir no canal a cabo, ou você pagava alugando sua retina para uma TV aberta, e você continuava, depois você tinha uma série de novos... existem outros momentos em que essa indústria se vale, que é a indústria de licenciamento, a indústria de propriedade intelectual, né? Quer dizer, além de pagar para assistir o filme, você paga para ter o brinquedinho com personagens, você paga, enfim, você tem uma série, né, de aplicações que esse controle faz. A indústria quer controlar o jeito que você vai consumir, porque aí ela consegue ter esse faturamento, essa
escalabilidade em cima daquilo que você assiste, né? E eu via naquilo, a gente já estava estudando isso, já tinha criado um modelo de estruturação de democracia audiovisual, que significa a gente pensar audiovisual desde a formação, desde a escola, até a estruturação de uma indústria, como que a gente poderia fazer isso em prol do desenvolvimento do país, o que significa, dentro da teoria da democracia audiovisual, o que significa ter autonomia, eu acho que tem duas palavras que definem bem esse conceito, que são autorrepresentação e multiprotagonismo, né? Em vez de você ter uma sociedade em que poucas pessoas produzem conteúdos e para muitas, você ter muitas pessoas produzindo para muitas, né? Então, você quebra uma lógica concentradora de mercado, então você quebra sistemas de poder, você quebra o monopólio da verdade, é, e você forma uma nova, um conjunto de imagens, né? Um conjunto de referências simbólicas próprias do país, né? E isso faz com que a gente tenha um pouco mais de consciência das nossas próprias potencialidades. A partir daí, a gente pode pensar uma economia, né? Por que o Brasil não consegue pensar num próprio modelo econômico, né? A gente fica patinando com isso, né? A gente não tem um, um modelo econômico próprio, a gente está sempre a reboque de um sistema, de um mercado internacional, está sempre na rabeira desse sistema, né? Seja como seja dentro da nossa política industrial, seja na política de câmbio, seja no nosso na estruturação de um modelo econômico, né? A gente não consegue sair desse lugar porque a gente não tem um senso do próprio potencial, né? Então, a indústria audiovisual não só no Brasil, mas no mundo todo, um elemento catapultador, catapultante, sei lá se existe essa palavra, de outras economias, né? Os Estados Unidos é um grande exemplo disso, e esse meu primeiro documentário, que é esse projeto que ganhou o prêmio lá do governo espanhol, que é o Controver, ele fala um pouco sobre isso, né? Como que a indústria norte-americana estrategicamente foi colocada no mundo pela via de um sistema, de um modelo de disseminação do audiovisual, e que é um grande sucesso até hoje e que domina os mercados do mundo inteiro, né? Mas eu quero lembrar que o Brasil já foi a segunda maior indústria de audiovisual do mundo. A gente viveu, não foi um momento, foram vários momentos de grande explosão, não só de grandes talentos do audiovisual, mas como de indústria mesmo. A gente, na década de 40 e 50, o número de salas de cinema que o Brasil tinha era equiparável ao número de salas de cinema dos Estados Unidos. Essas 10 mil salas aproximadamente que a gente tinha, né, nesse período, era mais ou menos o número de salas dos Estados Unidos. Os Estados Unidos voou, saltou para 40, 50 mil salas e a gente encolheu para 2 mil salas. O que aconteceu? Por que essas grandes salas de cinema, de repente, viraram cine pornôs e depois igrejas evangélicas? Que fenômeno é esse que aconteceu, né? Então, acho que a gente tem bastante
para pensar sobre isso e como que a nossa e, é, como que a relação estratégica de Estado e setor audiovisual, e eu acho que setor cultural como um todo, ela foi se forjando diante dessa estratégia norte-americana de consolidar mercados, né? Então, aí vem o século XXI e a gente tem essas novas ferramentas, né? Como eu disse, eu, eu, eu sou um pesquisador que fui fazer uma pesquisa com a câmera na mão e, de repente, me vi documentarista, me vi diante do desafio de ser documentarista, sendo que o audiovisual tinha sido minha primeira profissão e que eu tinha abandonado lá quando eu tinha 20 anos. Eu trabalhei durante muitos anos com audiovisual, trabalhei em produtoras como Argumento, do grande Ricardo Carvalho, e, e acabei desistindo de trabalhar nesse setor justamente pela dificuldade que é você encontrar um espaço no mercado para você se expressar, né? O mercado é muito afunilado, né? Vamos dizer assim. E depois, quando eu me vi com uma câmera na mão, uma ideia na cabeça, né? E todas as possibilidades de redução de intermediários, vamos dizer assim, né? De você conseguir distribuir direto para o seu público, todas as incríveis possibilidades que a gente criou com isso, e que agora, com esse trabalho que eu quero mostrar para vocês no final da nossa conversa, eu finalmente consegui colocar em prática esse ou seja, criar um sistema de produção e distribuição direta para o público, realmente eu acho que é uma revolução que a gente ainda está em pleno processo e que, a despeito de um projeto político para interromper esse processo, né? O governo atual está fazendo um esforço muito grande para interromper esse processo de evolução e de criação de uma indústria própria do audiovisual brasileira, da cultura como um todo. Isso é um projeto muito bem pensado, com estratégia, né? Não é fortuito, não é casual, ele é um projeto e que eu sinto que principalmente a produção documental brasileira tem muito a oferecer como resistência a esse processo, né? E não é à toa que grandes cineastas brasileiros, como Marcelo Gomes, por exemplo, que é o diretor de Cinema, Aspirinas e Urubus, entre outros grandes filmes, acaba de fazer um documentário belíssimo que está na Netflix, que é Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar, por exemplo, né? E que Petra Costa consegue elevar a nossa produção documental à condição de oscarizável, né? E vários outros documentaristas que eram pouco conhecidos do público em geral, muito conhecidos entre nós, documentaristas, porque já tem uma produção consistente, como o Belisário, Aurélio Miquiles, vários outros documentaristas que começam a se colocar para o público em geral, né? E eu vejo esse processo, ele é uma série de coincidências que, que partem não só da própria indústria de equipamentos, né, que consegue tornar acessível equipamentos de alta
de alta qualidade, por um preço ainda caro para nós, porque em dólar, mas muito mais acessível, né? Eu lembro quando eu estava na produtora do Ricardo, chegou a primeira Betacam, que era incrível, que conseguia filmar em 480 linhas, que custava US$ 20.000, um equipamento daquele, fora o custo da fita, fora o custo da... Né? Era uma coisa assim. E hoje, qualquer smartphone filma em 1080, 1920 por 1080, ou seja, é, 4 vezes mais qualidade dentro do seu bolso, né? Então, a gente realmente viveu uma revolução aqui em termos de acesso a equipamentos. Eu acho que esse outro fenômeno, né, que é um fenômeno que eu relato aqui quando eu consigo filmar com uma camerinha de mão, mas esse fenômeno da, das novas plataformas, muitos novos modelos de negócio em streaming, né? Não só a Netflix, a Amazon Prime Video, a YouTube, são vários modelos de negócio e várias possibilidades de você distribuir, ecoar e buscar audiência, né? Que eu acho que é uma grande dificuldade de quem fazia cinema nos anos 70, porque a gente já não estava mais na nossa mão a capacidade de distribuição, né? A gente não conseguia exibir os próprios filmes porque as distribuidoras, o canal de distribuição já estava na mão de uma oligarquia que eram as majors norte-americanas e a gente só conseguia, o povo brasileiro só conseguia assistir aquilo que as majors definissem, né? Hoje a gente continua na mão das empresas americanas, porque continuamos na mão da Netflix, na mão da YouTube, só que já não é esse poder já não é um poder que está, vamos dizer assim, estrategicamente coadunado com uma estratégia de defesa norte-americana. Isso já é um outro processo, né? Quando a Netflix vem aqui e começa a bancar produções nacionais, ele não está alinhado com de uma estratégia de Estado norte-americano, como estava a Disney, a Warner, as grandes majors, né? Que tinham escritório dentro do Pentágono e contavam com recurso do próprio Pentágono, né? Ou seja, aquilo era visto como um investimento em defesa, né? Isso é bom a gente conhecer um pouco dessa história, porque ele é uma arquitetura muito bem montada e que faz parte é um dos ingredientes do grande sucesso econômico e, e não só econômico, mas de domínio, né, dos Estados Unidos, domínio não só cultural, né? A indústria de armas é tão importante quanto a indústria do cinema, né? São tão estratégicas quanto. E estão intimamente ligadas, né? Não é à toa que os filmes de guerra são os filmes em que os Estados Unidos mais investiram recursos, né? Justamente para apresentar esse grande poderio armamentista, esse domínio, essa vontade de impor sua cultura, né? Então, e aí eu quero falar um pouco sobre esse cenário positivo, né? É um cenário político totalmente adverso. A gente
a Agência Nacional de Cinema, que foi criada no governo Fernando Henrique e que foi muito impulsionada no governo Lula, e que é uma política de Estado que foi forjada pelo próprio setor do cinema, que foi desenvolvida e trabalhada pelo próprio setor do cinema, assim como a política de cinema da França e dos países proeminentes nesse quesito, aí, nesse setor, a da Argentina e tal, são modelos de resistência a essa indústria global, e que são modelos muito bem-sucedidos e que foram forjados pela própria indústria e que beneficiam a própria indústria no final das contas e acabam criando distorções também, né? A gente precisa falar um pouco disso também, né? A, a Ancine, a gente defende veementemente a Ancine, mas a gente precisa fazer uma autocrítica do modelo de um modelo de no, autocrítica, eu digo assim, porque os, o, o setor do cinema construiu a Ancine com um projeto muito bonito, um projeto de nação, um projeto de desenvolvimento de uma cinematografia, de uma imagem própria, de um simbolismo próprio do país, mas que acabou se transformando numa indústria que distribui recursos para poucos produtores e que tem um sistema de concentração, e que a gente já sabe, a gente não quer falar muito disso, porque a gente fica dando munição para esses trogloditas que estão no poder e que querem. Mas são assuntos que mais cedo ou mais tarde a gente vai precisar falar, né? Assim como a gente precisa voltar a falar sobre esses assuntos da ditadura, por exemplo, né? E mais do que nunca, né? Porque, de repente, de tanto não falar sobre isso, a gente começou a dar espaço para as pessoas defenderem tortura, defenderem, explicitamente sair defendendo que devia morrer 30 mil pessoas, devia ter matado gente, que se tivesse matado naquela época, eles não estariam hoje incomodando, querendo governar, querendo querendo pensar nas pessoas mais pobres do país, querendo justiça social, querendo é, combatendo de alguma forma a enorme distância social entre os mais ricos e os mais pobres. Esse tipo de coisa, esse é o tipo de conversa inconveniente que pessoas que têm coração e que são seres humanos querem conversar, mas que de repente se veem quase que massacradas, publicamente massacradas, com, com esquemas financiados por gabinetes de ódio, pagas com dinheiro público, para fazer censura, perseguição, ameaças de morte, esse tipo de coisa, né? E eu vejo que o documentário, nesse cenário, ele é um grande instrumento para falar desses assuntos de uma maneira, assim como eu sinto que o jornalismo profissional, combativo, investigativo, ele continua sendo uma arma importante, um instrumento importante, né? Sinto que é isso, né? A nossa arma é essa, né? De produzir imagens e produzir verdade, né? Produzir verdade é quase que é quase que contraditório em si a frase, né? A verdade ela está ali, né? Mas a gente produz mesmo verdade, a gente forja, a gente constrói narrativas em cima da realidade. E essas narrativas elas a gente precisa hoje no momento atual, a gente precisa ter coragem
e precisa ter a capacidade de produzir essas narrativas que são narrativas que vão nos ajudar a sair desse lugar que a gente se meteu, que isso demora um tempo para a gente compreender tudo que a gente está vivendo aqui, a gente vai ter capacidade de compreensão disso só mais tarde. E para isso por isso que a cinematografia do Visconti Cavaleiro é tão importante, e citaria muitos outros, né? Mas aqui nós estamos num ambiente em homenagem a um cineasta importante, pouquíssimo conhecido. Eu já tinha esbarrado com a obra dele, porque eu fiz um filme sobre mercado chamado Tudo o que há no Mundo, e eu fui filmar a Feira de Caruaru. Isso já foi em 2011. E aí eu acabei fazendo uma pesquisa sobre filmes sobre este assunto, sobre feira, sobre mercado e tal, e esbarrei com o filme dele sobre a Feira de Campina Grande, né? E, e aí eu, por acaso, já conhecia, mas não é um autor que normalmente a gente tem acesso, né? Então, eu vejo com muita alegria, né? Que a gente pode contar com pessoas que consigam olhar para esses nossos grandes cineastas, né? E a gente reconstituir, recontar um pouco a história a partir desses diversos olhares que a gente tem, né? Enfim, a proposta que eu trago para conversar sobre esse, essa no, essas possibilidades, essas oportunidades que a gente tem no mercado, né? E eu acho que também vejo a situação política como uma ameaça muito grande para quem faz arte e cultura no país, é sempre uma ameaça, porque é o que eles fazem, eles estão ameaçando, eles não estão só, né? Mas é também uma oportunidade, né? Eu sinto que é uma necessidade, né? A gente faz isso por necessidade mesmo, mas vejo como oportunidade, inclusive oportunidade de mercado também, porque eu sinto que existe uma audiência cada vez mais ávida e disposta a financiar, os grandes projetos nessa área, sabe? Eu sinto que a gente fez aqui na produtora, né? Eu sou sócio de uma produtora de documentários de impacto. A gente financiou um projeto, um documentário da Graziella Mantuanelli, que eu atuei como produtor, que é o De Peito Aberto, que é um documentário sobre aleitamento materno, e que são esses temas, né? O tema do aleitamento materno, por exemplo, quando a gente fala, né, da questão da amamentação, a gente disseca uma sociedade patriarcal, a gente disseca políticas públicas, o lugar da mulher preta no Brasil, né? A gente remonta a nossa mitologia, da ama de leite, por exemplo, né? E com isso a gente conta um pouco do que acontece no país, e que vem acontecendo e que vem e que insiste ainda, né? E eu acho que essa proposta de documentário de impacto, que agora a última parte da minha fala, vem por aí, essa proposta da Deus Dará Filmes, eu estava falando de público que disposto a financiar, né? Esse documentário foi todo financiado por financiamento coletivo. Então, a gente já sentia desde o começo que fazer um documentário com essa abordagem, a gente não ia encontrar fontes de financiamento, nem na indústria e nem na,
no mercado de patrocínio, né? Então, que a gente ia precisar ir para outros modelos. E que hoje é possível a gente pensar nisso, em captar recursos e distribuir diretamente com a audiência, né? E isso é um pouco do conceito do documentário de impacto. Primeiro, a ideia de que documentários são feitos. O que está implícito nesse conceito de documentário de impacto? Está implícito não, está explícito a necessidade de comunicar, de falar com o público, de gerar impacto. Que isso é um problema que a gente carregou no cinema brasileiro com o tempo, de que o importante era fazer filmes. E não, gente, não é importante fazer filmes. É importante mostrar os filmes, exibir os filmes que a gente faz, discutir sobre eles, né? E talvez, por isso, a gente tenha que pensar filmes de forma diferente, com linguagens mais acessíveis, com padrões de linguagem. Quer dizer, a gente trabalhar um produto para ser apreciado e deglutido e mastigado pelo público, isso é a primeira coisa. E a outra coisa é colocar o mesmo empenho que a gente coloca para construir uma narrativa, para fazer um filme, o mesmo empenho você precisa colocar para buscar audiências, né? E isso é algo raro de se ver no Brasil, porque a gente foi deslocado dessa necessidade de produzir e de construir o próprio mercado, de construir a própria audiência, né? E isso é um dos grandes problemas de a gente conseguir recuperar o mercado audiovisual no Brasil, né? Mas que eu sinto que é uma grande necessidade, uma grande oportunidade nesse vácuo que está se formando com a ausência de políticas públicas, de financiamento público, e com uma necessidade, uma urgência da gente saber o que está acontecendo no país, porque os meios que a gente tem, que nos restam para entender a própria realidade, eles não são suficientes para dissecar o que está acontecendo. O jornalismo diário e o jornalismo de folhetim, semanal, ele não é suficiente para a gente compreender o que está acontecendo com o país. A gente precisa de outros instrumentos, talvez, que tenham um distanciamento um pouco maior, que não estejam tão envolvidos com, a, com o dia a dia da política, do mercado, né? Não tem essa quentura, né, do hard news. A gente precisa de um olhar um pouco mais, de uma observação um pouco mais atenta, da gente conseguir construir conexões entre os diversos fenômenos que se apresentam na realidade atual. E eu acho que o documentário é uma ferramenta interessantíssima para a gente fazer essas sinapses, essas conexões e dialogar com públicos interessados em discutir a situação, em projetar novas realidades, novos futuros. A gente está muito carente disso, né? Eu comecei aqui falando dessa minha pesquisa por mercado, por políticas culturais, né? Eu vejo as pessoas que estão hoje debruçadas sobre isso, elas estão debruçadas sobre um deserto, né? A gente secou completamente as possibilidades e se fez um deserto, e a gente precisa, dentro desse platô, imaginar o que seria reflorestar essa mata queimada, vamos dizer assim, né? Como podemos reflorestar isso? E é possível reflorestar, só que não são os mesmos instrumentos de antigamente, são outras, as realidades são outras, né? E eu estou participando aqui, enfim, eu estou no meio de uma produção da segunda temporada de um programa chamado Idade Mídia, que é um programa que tenta tratar da relação entre
educação e mídias, né? E eu penso que, enfim, é um programa apresentado e concebido pelo Alexandre Sayad, que é um teórico, um ativista, um professor, alguém que se dedica a pensar a educação no país. Eu penso que há uma intersecção muito grande dessas coisas, né? Quando eu falo, por exemplo, de democracia audiovisual, primeiro pilar da democracia audiovisual é a educação, é a gente pensar em alfabetizar essas pessoas para o audiovisual. Por quê? Porque elas não se tornam presas fáceis dos enlatados, né? Assim como a gente precisa educar as pessoas para a alimentação, né? Para quê? Porque a alimentação é algo muito acessível para quem tenha qualquer relação com a terra, né? Mas, ao mesmo tempo, está muito distante. A gente está cada vez mais uma alimentação muito enlatada, vamos dizer assim, né? Isso é assunto de um outro filme que eu fiz, que é o Comer o Quê, mas que para falar dessas relações todas, né? Dessas correlações, ou seja, a gente já não pode mais pensar essas coisas desconectadas uma da outra, né? E eu sinto que essa essa vontade de fazer documentários de impacto, ela tem a ver com isso tudo que eu estou falando, né? Da gente poder olhar para a sociedade hoje e ver quais são esses elementos que, que dialogam e que falam diretamente com a pessoa e que possam desencadear em mudanças culturais e mudanças de comportamento que geram e que desencadeiam mudanças que criam novos ciclos, vamos dizer, que criam novos paradigmas de convivência. E eu acho que a questão da alimentação é isso, a questão da amamentação também, para falar dos temas que a gente vem trabalhando, né? E a questão do lixo, né? E aí a questão do lixo também, que é o tema desse novo documentário que eu estou lançando e que acabou de, de ser lançado na Amazon Prime Video e está em outras plataformas também, tipo Now, Vivoplay e tal. E qual que é a ideia? A ideia de discutir sobre lixo é discutir sobre todo um sistema de como a gente produz, como a gente desperdiça, como a gente consome, como a gente lida com as diferenças sociais do país, né? A gente parece que põe um lixo para fora de casa e ignora que vai passar um catador ali, que vai separar esse lixo, e que ele que é responsável por um processo de reinserção desses materiais no sistema produtivo e que aquilo que não é aproveitado no catador acaba prejudicando todo o nosso ecossistema e que tem relação direta com mudança climática e que tem relação direta com, com o nosso sistema econômico e etc, etc, né? E aí eu falo também de uma experiência de documentário expandido. Eu estou aqui controlando um pouquinho o tempo, porque eu não quero passar, já passei, né? Eu tinha prometido em 40, né? Que é uma ideia da gente produzir narrativas que não estejam restritas ao filme documentário, né? Então, no Descarte, a gente está produzindo uma série de conteúdos, como reportagens, um podcast, uma série de debates, porque, para a gente, o mais importante, ao fazer o filme, o que a gente quer é gerar uma consciência sobre a questão do lixo no Brasil. E pensar que a questão do lixo está muito longe de ser resolvida, para a gente transformar lixo e pensar como resíduo sólido, a gente precisa muito mais do que a gente está fazendo como cidadão. Na pandemia, é um filme de pandemia, eu fiz todo durante a pandemia, então discutir o lixo durante a pandemia é muito interessante, porque principalmente a classe
as classes mais abastadas, dentre as quais eu me incluo, a gente produziu muito mais resíduo durante a pandemia, principalmente quem ficou pedindo comida pelo aplicativo o tempo todo, e iFood, Mercado Livre são grandes produtores de geradores de resíduos, né? E isso daí a gente acabou se viciando nisso, e isso está gerando outros problemas, até porque o processo de reciclagem ele foi interrompido ou reduzido, e a gente começa a conviver com essa montanha de lixos, né? Então, eu queria mostrar para vocês aqui, para encerrar a minha fala. Eu tinha preparado vários vídeos, mas eu acho que soltar o trailer é suficiente para a gente conversar sobre isso. E depois, se houver necessidade, a gente solta outros exemplos. Mas se a gente puder só soltar o trailer, e aí eu já finalizo a minha fala e a gente pode ir para o debate, para umas perguntas e tal, né? Que tal? Muito, muito obrigado. Vamos ver. Lixo é a palavra genérica utilizada para designar aquilo que não nos interessa mais e que jogamos fora. O cidadão consciente separa o orgânico do reciclável na esperança de ajudar a resolver um dos problemas ambientais mais graves do nosso tempo. Mas não importa o que façamos, uma fralda descartável continua levando 600 anos para se decompor. Um estudo da ONU evidencia a relação direta entre o aumento da renda e o lixo. Quanto melhor a condição socioeconômica, maior o consumo e a consequente geração de resíduos. Será que podemos romper com a cultura do lixo e iniciar um padrão de comportamento sustentável? Eu acredito que sim. Por isso, fui atrás de pessoas que colocam esse desafio em prática. Dessa busca nasceu Descarte. Opa, deu para ver, né? Deu para Quase. ver. Você falou que o seu documentário está sendo distribuído pela Amazon, né? Prime Video. De que outras formas você distribuiu esse documentário? Ele passou em outros lugares? Como que aconteceu isso? A gente está fazendo distribuição direta, né? A gente já apanhou muito aqui na relação com a indústria cultural, com as distribuidoras, né? Já apanhou muito mesmo, já teve vários tipos de experiência, e a gente resolveu distribuir direto. Eu já tinha distribuído o Comer o Quê direto, tinha feito uma distribuição para a TV e depois para plataformas digitais, e depois que ela passou para a TV, eu pus na mão de uma distribuidora. Tá. E que também acho que a gente não conseguiu promover como gostaria, porque a distribuidora ela tem um catálogo enorme e tenta ficar colocando aquilo no nosso produto. A gente pensa em estratégia para conquistar públicos, né? Então, a gente vai atrás desse público, né? Coisa que a distribuidora não está acostumada a fazer. Ela está acostumada a colocar nas valas já existentes, né? E hoje em dia essas valas elas têm as valas consolidadas já existentes, mas elas têm vários outros caminhos. Por exemplo, esse caminho de escolas, universidades, eu acho um caminho interessantíssimo para formar audiência, para discutir, porque um filme desse, como eu disse, né, um documentário de impacto, ele é feito para gerar discussão, conversa. Se a gente não consegue gerar audiência, não tem conversa, né? Não tem conversa. Se a gente não consegue mediar essa conversa, também não tem conversa. Então, por isso que a gente tomou para a gente e a gente distribuiu diretamente nesses canais. E eu estou distribuindo. Virão novas plataformas, né? Eu ia fazer uma pergunta sobre isso também. Você até citou que a distribuição agora é mais democrática, também com esses canais de streaming que ajudou demais, que antes ficavam só na mão das grandes distribuidoras, das salas de cinema. Hoje em dia,
todo mundo tem acesso ao Netflix, a Prime Video, etc. Mas ainda são plataformas norte-americanas, como você falou. Tem algumas brasileiras surgindo, tem Globoplay aí também entrando, né? Bem forte, mas o que você acha que falta para crescer mais esse mercado de distribuição aqui, para as pessoas terem mais acesso à produção nacional aqui? Políticas públicas, Ancine, que caminhos que você vê para a gente poder crescer mais nesse mercado aí de distribuição e dar mais acesso ao público? Porque você está fazendo um trabalho meio que individual, mas assim, para crescer como um todo, o mercado como um todo. Acesso à banda larga. Esse é o grande desafio. Uhum. E eu acho também que o, a indústria do audiovisual, como eu disse, ela tem esse vício, né, de controlar a, os meios de visualização, né? Então é isso. Primeiro você lança na sala de cinema, depois aqui, depois ali, depois ali, que é uma maneira de você multiplicar ganhos em cima Uhum. do mesmo produto, né? Agora, esse esse procedimento, vamos dizer assim, esse ciclo, ele está mais curto, né? Ele Sim. está mais curto. Ele caiu na plataforma de streaming, ele caiu na rede, né? Vamos dizer assim. A não ser que ele seja um conteúdo exclusivo, bancado pela Netflix, por exemplo, que você só vai poder assistir na Netflix, que é o caso de Democracia em Vertigem, por exemplo, enfim, de outras produções exclusivas, né, da Netflix ou mesmo da Prime ou de outros, você, ela não vai nunca sair dali, né? Mas em outras, quando é um filme independente como o nosso, e que a gente tem uma grande gama de possibilidades, né? Meu objetivo é passar por todas essas plataformas e chegar até o YouTube, entendeu? Por que não? A gente não vai até o YouTube, né? Sim. Acho Dá um perfeitamente. acesso, né? Mas como você falou, e eu acho que no seu programa Idade Mídia, que você fala sobre essa questão de chegar na educação, né? E como usar as tecnologias até para auxiliar, né, o processo educativo, que eu acho que você fala bastante sobre isso. Tem uma disparidade muito grande entre, por exemplo, a escola pública e o acesso dos jovens, dos adolescentes, das crianças da escola pública e da escola particular, que às vezes não tem acesso a mídia nenhuma. A gente está vendo isso na dificuldade que eles estão tendo no acesso à educação, né? Então, como Sim. chegar com documentários, como chegar com produção audiovisual nessa população? Isso eu acho que é uma utopia também, que a gente tem que buscar, que a gente tem que ir atrás, e é também esse movimento de resistência que você falou, que o documentarista, ele tem um pouco... Será que ele é um sonhador ou ele é um realista? Ele enxerga a realidade, ele denuncia a realidade ou ele sonha com uma utopia do que poderia ser? Uma Tem pergunta. de tudo, né? Acho que documentarista, o grande legal do documentário é que é isso, né? Eu estou falando de um ponto de vista de um documentarista que, se eu colocar aqui do meu lado um outro documentarista de impacto que faz coisas bem parecidas com o que eu faço, a concepção do que é documentário muda, a concepção, é, a, o, o ponto de vista, a subjetividade de cada um é diferente e eu acho que isso é o grande barato do documentário, é isso. Ele não tem muita regra, diferente de um autor de ficção, que ele tem regras muito fechadas, tanto regras de construção de narrativa, se você não tem um modelo narrativo, um modelo dramático, você não consegue exibir, né? Então ele é muito fechado.
Você não pode sair muito daquilo. O documentário, ele te dá muito mais liberdade. E dentro do documentário você tem um leque enorme, né? Tipos diferentes de narrativa. As pessoas ficam tentando criar tipologias de documentário, mas é impossível. Tem gente que faz a tipologia por gênero, né? Ah, documentário ambiental, documentário social, de justiça social, né? E outros, esse é em primeira pessoa, esse é observacional, esse é etnográfico, esse é uma gama enorme, né? Eu cometi aqui um impropério aqui de falar que é uma grama, porque a gente pasta muito para fazer, né? Documentário, então é uma grama também, né? Mas eu acho que isso é a riqueza também, mas é a dificuldade. É a dificuldade porque quando a pessoa fala, eu gosto de documentário, geralmente a pessoa gosta de um tipo de documentário, de alguns, porque é muito variado, né? Então, E é uma pergunta também. Como que a gente se descobre um documentarista? No caso, você é um estudante de cinema, como fazer para ter um enredo que seja uma coisa realmente importante, impactante, enfim. eu, eu acabei divagando e não respondi a sua pergunta anterior, mas eu queria falar de coisas bem concretas. Por exemplo, projetos educativos. Hoje eu estava conversando com o Chiquinho, que é o curador do Ecofalante hoje, ele está me falando que existe uma plataforma enorme para distribuir filmes em escolas. Você tem, por exemplo, o Videocamp, que é um projeto incrível, que dá acesso para cineclubes, universidades, escolas, associações. Tem o Taturana Mob, que é uma distribuidora de impacto também, que trabalha com mobilização social. Quer dizer, existem projetos incríveis no Brasil para isso, tá? Agora eu vou à pergunta atual. Isso aqui é o rabicho da outra, né? É, na pergunta atual, eu acho, é, eu estou participando agora fazendo o Idade Mídia. A gente fez uma seleção de 5 alunos universitários no Brasil inteiro e eu comecei a trabalhar com eles antes da gente gravar o programa. A gente criou um laboratório de mídias aplicadas à educação e aí eu estou jogando alguns desafios, algumas chamadas criativas com eles. E é incrível a capacidade de produzir. Sabe, a gente selecionou 5 jovens, cada um, e eu pedi para eles fazerem rapidamente, assim, você tem pouquíssimo tempo para produzir uma história, editar e me mandar. Eu fiz uma coisa assim. E traços de autoralidade, narrativas completamente inovadoras, mas que, ao mesmo tempo, são elementos de linguagem que a gente já carrega aí. A indústria do cinema já é centenária, né? Quase tudo que a gente vai criar já foi feito de alguma forma, mas é como a música, né? Com aquelas 7 notas, você cria universos completamente inovadores, né? Então, eu acho que a gente percebe isso e deveria perceber mais. A educação seria fundamental, né? Se as pessoas tivessem contato mínimo com a estrutura narrativa, com o léxico, com a morfologia da linguagem do cinema, audiovisual em geral, não é só do cinema, audiovisual em geral, eu acho que a gente teria muito mais riqueza, né? Muito mais gente, é isso. Muito mais gente jogando bola, de repente a gente percebe que tem muito mais craque aí do que a gente está acostumado a ver, né? Acho que é isso também. Sim. Não sei se eu respondi ou se eu fugi da pergunta. Não, não, não. É porque, na verdade, o que você falou aqui, pelo que eu entendi, é que existe muita gente, existe essa vontade, né? Em muitos jovens, mas às vezes eles não enxergam o caminho e nem são incentivados a isso, né? Muitas vezes acontece da pessoa achar que é uma coisa muito distante da realidade dela. E
hoje em dia, como você mesmo falou, é um celular na mão, você pode gravar e você pode fazer seu documentário, você pode fazer o seu filme, não precisa mais de todo aquele aparato tecnológico, de tudo aquilo. Óbvio que você depois tem que batalhar a distribuição também, que é, é uma outra dificuldade que talvez seja mais deficitária aqui no Brasil, pelo que você falou. As pessoas muito tempo estavam preocupadas em produzir aquela coisa de uma ideia na cabeça, uma câmera na mão, você produz, mas o filme não é feito para a pessoa que está produzindo, é feito para o público. Então, precisa, de alguma forma, chegar nesse público, né? E eu acho que esse É, é o... Senão... depende também, né? Eu acho que tem filmes que se bastam, a pessoa não está interessada necessariamente em dialogar com o público. Eu acho hoje em dia raro isso acontecer, mas é possível. É possível que a necessidade de filmar venha tão de dentro, né? Que você precisa filmar. Não necessariamente você está interessado em mostrar, né? Se a gente levar em conta que grandes obras-primas da humanidade não tiveram contato com o público na hora que foram feitas, né? Aí posso falar de alguns desses exemplos, por exemplo, quase toda, ou boa parte da obra do Kafka, por exemplo. O Uhum, Kafka mandou queimar as maiores obras-primas dele. E a pessoa com quem ele deixou a guarda resolveu publicar, né? Enfim, várias obras-primas, elas passaram por esse processo, né? Então, assim, eu não acho que seja uma obrigatoriedade de quem faz filme batalhar por audiência, mas o tipo de produção que eu faço não sobrevive sem audiência. É feita para isso, pensada, nasce a partir de demandas de audiência. Eu não uhum, tenho demanda, eu não sou artista, eu não tenho demanda própria. Eu sou comunicador. Minhas demandas são sociais, não são individuais. Mas eu não sou contra o artista. Acho que o artista, pelo contrário, a gente precisa de artistas, né? sim. Eu acho que tem E, espaço para todos, né? Tem é, e, espaço. a, e eu acho também que a minha batalha por público não é só para mim. De repente, para eu posso ser uma porta de entrada para outros artistas também, entendeu? Mais complexos, com filmografias mais fechadas, mais herméticas, mais interessantíssimas. E eu, talvez até do ponto de vista cinematográfico, mais interessantes do que aquilo que eu faço, né? Que ele tem um certo grau de... eu penso muito no público para desenvolver um trabalho, né? Eu faço para facilitar, eu faço com a intenção de mediar, né? E de criar um diálogo. E não necessariamente um cineasta faz isso, até porque eu nem me considero um cineasta. Sou um documentarista, mas eu não me considero um cineasta. Mas, enfim, eu acho que tem esses gradientes e tem essas necessidades de cada um, e a gente tem que respeitar, tem que ter espaço para tudo, né? E no seu caso, que você produz pensando no público, como você falou, como que você tem a resposta desse público? Como que chega para você a resposta? Em audiência? Como que é a forma de diálogo que você tem com o seu público? Como Então, que você... na pandemia tô aprendendo a fazer isso, né? Uhum, Mas normalmente criando sessões de exibição. Então a uhum, gente cria, promove, busca, oferece, por exemplo, ambiente universitário e de escola que o, o, os filmes que eu faço, às vezes eles não são acessíveis para a escola de ensino fundamental. sim. Não tem nada que impeça, mas ele se adequa mais
o público universitário, até mesmo para algumas audiências de ensino médio, por exemplo. Uhum. E a coisa que eu mais gosto de fazer é exibir esse público e debater, conversar sobre. É a coisa que eu mais gosto de fazer, é a coisa que eu mais faço. Mas para isso, às vezes, a gente precisa, né, fazer o que os festivais de cinema faziam e ainda fazem, né? Dei o exemplo do Ecofalante, que é um festival incrível, que fala diretamente com o público, né? É diferente de alguns festivais que você exibe o filme para pessoas do meio do cinema, na esperança de que ele vá fazer alguma coisa com o seu filme, né? Isso eu nunca participei, não quero, não me interessa. Eu quero outros tipos de festivais, que são festivais que chegam nesse público ou que são para multiplicadores que acessam esse tipo de público, né? E nada contra quem vai também. Não é o tipo de produto que eu faço, não é para isso, né? Entendi. Falando de festivais, como você falou, tem tipos de festivais diferentes, mas ainda é uma forma de ter divulgação, de ter acesso a um público maior, mas existe também uma panelinha, não existe? Quer dizer, das pessoas que participam dos festivais, como é que é o acesso a festivais? Existe alguns cineastas, alguns diretores, alguns documentaristas que estão sempre produzindo, eu acho que visando festivais, não é isso? Quer dizer, já buscam produções que vão agradar os críticos para serem divulgados em festivais ou não funciona dessa forma? Sim, porque o festival, nesse ambiente de afunilamento, em Uhum. que você não tinha acesso direto à audiência. Para você acessar a audiência, você tinha que ir para o festival, aí depois passar pelo crivo dos curadores, depois passar pelo crivo do júri, e aí, ali nos festivais, você tem pessoas da indústria que recebem esse material e espalham esse material. E aí você licencia, vai para o mundo, e aí você consegue ser exibido e tal. Sem isso, você não conseguia exibir. Você precisava dos festivais. Hoje em dia, a gente não precisa dos festivais e também tem uma outra característica que é os festivais mudaram muito também. Esse exemplo que eu estou falando do Ecofalante. O Ecofalante ele é uma plataforma para discutir temas ambientais, né? Ele já tem essa característica no nome, já. Ele quer audiência, ele está buscando. E ele está fazendo essa ponte do filme com a audiência também. Isso é interessantíssimo, né? Sim. E tem alguns festivais no Brasil que são assim, que vão direto. Eu fui, por exemplo, no Festival de Fortaleza, é incrível. Os cinemas de Fortaleza, o público vai nos festivais. É tipo a Mostra de Cinema de São Paulo aqui, que o público vai porque quer ver esses filmes que não vão entrar no circuito, né? Quer ver esses filmes que foram pesquisados, olhados e preparados para o público acessar, né? Isso é incrível, né? Eu adoro. Eu sou consumidor desses festivais, inclusive. Eu adoro participar, assistir e tal. Mas o leque é muito grande, né? Agora, esses festivais em que só vão os cineastas e os críticos e que ninguém vai para assistir filme, que fica aquela coisa de tapinha nas costas e de essas pessoas só encontram para beber, eu adoro, acho ótimo encontrar para beber, conversar sobre cinema, falar de política de cinema, mas efetivamente na relação com a audiência, às vezes é inócuo, né? Não, não tem razão de ser, né? Para Verdade. mim, é claro. É claro que para um artista que não tem oportunidade e que não consegue acessar o público, ele é fundamental. Sem festival, ele não consegue, né? Tá certo.
voltando ao Eliseu um pouco, ele usava o cinema dele como uma forma de resistência também e de preservação do folclore nacional na época da ditadura, até porque ele tinha esse sentimento de que talvez aquelas festas, aquelas manifestações populares fossem desaparecer com o tempo. Então, também o documentário dele era uma forma de preservar, né, essa identidade nacional e tudo. Você vê um pouco, você como documentarista também buscando um pouco dessa preservação da cultura, um jeito de divulgar um pouco, você sempre traz mensagens fortes, né, que são importantes de mudança social, de mudança de mentalidade. Então, você vê que você segue um pouco essa linha dele, pensando em cultura. Eu tenho um projeto que eu estou desenvolvendo, está em fase de desenvolvimento, que ele é bem focado nisso aí que você falou, muito na questão da cultura, como do potencial da cultura, do potencial transformador da cultura, da arte, da cultura popular, dos projetos. Então, a gente está nessa fase de mapear iniciativas culturais que sejam emblemáticas e representativas desse poder da cultura, né? Vamos dizer assim. Então, mas não, eu não diria que é uma linha principal do meu trabalho, não. Eu tenho um projeto nessa área, né? Mas eu acho que se tem uma linha que eu busco é essa do filtro cultural para os fenômenos da sociedade, de pensar em mudança, em poder de transformação. Se tem uma lógica que a gente faz sem pensar, existe um sistema e a gente acaba entrando nesse sistema e acaba participando de círculos viciosos e que tem algo que pode, de repente, quebrar essa lógica e fazer a gente pensar diferente, isso vai me interessar, seja na arte, no comportamento em geral. Então, a minha linha de trabalho vai por aí, sempre eu acho que tem uma característica também que é essa coisa expandida, né? De pensar que o documentário não está só no filme, ele está no grande leque de conteúdos que a gente pode criar em torno daquela problemática, né? Vamos dizer assim. É problematizar, mas pensar também as solucionáticas, como diria Dada Maravilha. Sim, claro, tá certo. Bom, eu acho que nós vamos finalizar por aqui. Eu queria agradecer imensamente a sua participação em nome da Via Cultural, em nome do Instituto, em nome da Ana Marcondes, que é a nossa coordenadora, nossa diretora. E muito obrigada mesmo. Eu tenho certeza que acrescentou demais sobre isso, sobre o assunto que você trouxe. E você vai depois, mais para frente, dentro desse projeto, você também vai dar uma aula, né, sobre cinema. Então, estamos aguardando ansiosamente. Se você quiser falar um pouquinho sobre o que será a aula, dá uma palhinha aí. Já planejou alguma coisa? Eu estou preparando, ainda não terminei, mas estou preparando uma aula justamente sobre essa coisa de documentário de impacto, que é tentar mostrar um pouco da nossa experiência na conquista de forjar o documentário na relação com o público e pensar no poder transformador do documentário. É mais ou menos essa a proposta. Espero que eu consiga delinear isso tudo, né? Vai conseguir e vai inspirar muitos jovens futuros cineastas e documentaristas, porque tem que crescer bastante esse mercado, com certeza. Legal. Eu que quero agradecer vocês. Obrigado, Ana Paula.
Obrigado, Ana Marcondes, Laís, Vitor, que está aí na técnica tentando, Sim. tentando não, né? Conseguindo fazer a gente funcionar bem aqui, ficar estável, né? E isso é ótimo. Obrigado para vocês todos e até mais. Até a próxima. Até mais. Boa noite. Boa Tchau. noite. Valeu.